Eu quero levar uma palavra para a igreja hoje, mas como eu sempre digo, eu não falo de religião, uma palavra para todos, que eu digo assim, eu estou assustado, mas tão assustado, assustado e triste ao mesmo tempo, de estar vendo quantas pessoas que estão se corrompendo, quantas pessoas que o Satanás está infectando nessa terra. Pessoas que diziam que era fogo puro, pessoas que ainda dizem que fala de Jesus, pessoas que dizem que serve a Jesus, mas escute no que eu vou falar com pouca sabedoria. Já diria, muitos falavam, mas não era servo. Era lobo vestido de ovelha. Pessoas que seriam infectadas pelo próprio Satanás, que diria que se bem até os escolhidos seria enganado. Eu fico triste de ver isso, e triste também de dizer isso. Porque se eu estou dentro do lixo, mexendo no lixo, eu não posso estar limpo, minha roupa não pode estar limpa. Você está entendendo o que eu estou falando, igreja? Se eu estou mexendo no lixo, eu não tenho como, a minha roupa está limpa. Se eu estou capinando na lama, eu não tenho como eu estar limpo. Eu estou cheio de lama. E você vê pessoas que dizem que são servos do Senhor, servem ao Senhor, fala de mulher, fala de homem. Igreja, um dia, eu tenho uma pessoa aqui no zap, que eu não vou mencionar o nome, ela é uma mulher, ela é casada, ela sobe no altar, ela fala de Jesus, e assim como seu marido, e um belo dia, eu fui lá, ela não sabia que eu estava vendo o status, porque eu tiro a visualização para as pessoas não saber. E um dia eu fui lá no status, tava lá essa mulher lá, de lingerie, com lingerie vermelha, e uma calcinha vermelha, que estava mostrando toda a sua intimidade. Não estava cobrindo seu corpo. E eu fiquei olhando aquilo, eu falei, meu Deus do céu, como uma pessoa dessa sobe no altar, pega o microfone, e posta no seu status, na sua rede de internet, para todo mundo ver o seu corpo. Um corpo que é templo e moradia do Espírito Santo, ou seja, a casa não tem que estar limpa, igreja. Então eu fico olhando aqui, eu fico olhando quantas pessoas que postam, quantos homens que estão postando quanto lixo, quantas mulheres que postam quanto lixo, quanta comemoração de Deus da terra e quanta prostituição visual que eles vivem ainda posta ainda. Aí eu digo pra você, aí você encontra com uma pessoa dessa, a pessoa diz assim, você não tem a visão espiritual, a pessoa diz, eu tô cheio de Jesus, eu tô firme, eu tô na igreja, eu tô isso, tô aquilo, tá? Tem muita gente dentro da igreja, tem muita gente falando de Jesus. Eu sempre digo nas minhas palavras, se fosse por falar que me votasse no reino do céu, o Satanás ia ficar sozinho no inferno. E eu tô triste de levar essa palavra nesse dia de hoje. Eu bato sempre nessa tecla. Se você não quer ser servo, se você não quer servir a Jesus, então sirva o próprio Satanás. Mas não envergonhe o seu nome, porque não é o nome de Jesus que você está envergonhando. É o seu nome, é você que está se tornando uma vergonha. É você que está comendo lixo, porque Jesus é santo. Suas vestes é limpa. Jesus é santo e não devemos brincar com ele. Então você quer servir o Satanás? Sirva. Você mulher que está a me ouvir, você homem. Pare de se enganar, de ficar aí um dia escuto louvor, outro dia eu posto louvor, outra hora eu posto lixo, outra hora eu posto lixo, uma hora eu tô assim, pra mostrar pra quem? Pras pessoas. Porque pra Jesus você tá sendo uma vergonha. Pra Jesus você mulher que tá a me ouvir, talvez você seja uma vergonha. Você tá sendo uma vergonha, você homem, você tá sendo uma vergonha. Então pare de ser uma vergonha. Ou então sirva o próprio Satanás. Porque ninguém manda na vida de ninguém, Jesus não é prisão. E nós não estamos falando aqui de religião. E não devemos viver de aparência, porque as máscaras sempre vai cair. Aí essa pessoa foi lá e me bloqueou. Me bloqueou, simplesmente bloqueou ela, o marido também me bloqueou, você entendeu? Por quê? Porque não quis escutar a verdade, porque a verdade está coceira no ouvido, então seus ouvidos estão tampados e seus olhos também. Porque as pessoas foram infectadas pelos seus olhos e não conseguem sair do pecado, porque pecado não é só você consumir, pecado é você enxergar, é você olhar para uma mulher e desejar, e você está postando. Então você se torna o que você posta, o que você bebe, é a tua vida. Não tem como, é a vida que você está vivendo. É a vida que você está vivendo. Porque não é você ir lá no templo, lá, você dizimar, você ofertar, rodopiar, falar de Jesus e andar com a Bíblia debaixo do braço e simplesmente você não viver Jesus. Simplesmente você viver com uma maquiagem e as máscaras sempre vai cair. Eu vou acabar de falar outra vez. Então sabe o que eu digo? Eu não me sinto poderoso, não. Eu não me sinto santo, não, porque santo é Jesus. Sabe? Eu me sinto um pouquinho, sabe? Me aproximando um pouquinho de Jesus a cada dia. E vendo as pessoas que estão sendo uma vergonha. Uma vergonha. Então muitas pessoas dizem, ela está envergonhando o nome de Jesus. Não, você está envergonhando o seu nome. É o seu nome, é a sua honra. Você não tem caráter, você não tem moral, você não tem dignidade. E você não quer, simplesmente não quer. Porque as palavras você não recebe. Porque se recebesse, muitas pessoas já não teriam bloqueado por não ouvir a verdade. Sabe por quê? Porque querem seu direito de liberdade e viver de qualquer jeito. Só que você pode viver de qualquer jeito no mundo. No evangelho de Jesus, não. Sabe? Hoje você está rindo, hoje você tá aí brincando. Não é verdade? Servindo a dois reis, uma fonte que jorra água doce, não jorra água salgada, mas amanhã você estará gritando. Amanhã você pode estar em cima de uma cama, pode perder uma perna, um braço, pode perder um filho, pode perder um pai, pode perder um esposo, não importa, algo vai acontecer na tua vida. Aí você vai reclamar. Aí você vai dizer que Jesus é culpado, não, culpado é você. Culpado é você. Culpado é você que fala de Jesus e não obedece a ele. Quer viver os teus desejos carnais, quer viver a tua vontade, quer viver do teu jeito. Simplesmente diz assim, Jesus, bate o pé e diz assim, Jesus tem que me aceitar do jeito que eu tô. Então eu engano os irmãos, eu engano as pessoas, eu finjo. E as pessoas têm uma visão espiritual, mas também o teu comportamento, a tua atitude. Uma hora você vai para um lado, vai para outro, vai para um lado, vai para outro, vai cambalear. A pessoa vai ver que de Jesus você não tem nada. Você é simplesmente uma vergonha, sabe? Eu tenho autoridade do Senhor para dizer que muitas pessoas que estão me ouvindo são uma vergonha. Sabe o que é uma vergonha? Uma vergonha que não vale de nada. É um lixo. Sabe o que é um lixo? Um lixo que não serve para nada. Aí você diz que as minhas palavras são duras. Não, dura é o fogo do inferno. Você não sabe o que é dureza. É porque você não vê os dias maus. Se você soubesse os dias maus que vocês vão enfrentar nessa terra, você não brincaria com o nome de Jesus, você estaria clamando a ele com o seu joelho no chão, pedindo de misericórdia para aquilo que vocês nem estão vendo, mas está chegando. E eu ainda digo mais, sabe o que acontece, igreja? Aí põe um homem desse ou uma mulher dessa, bota uma Bíblia debaixo do braço, aí entra dentro de um templo, lá, talvez com o vestido arrastando no chão, bem vestida, falando bonito, ensaia a palavra, tudo bonitinho, conhece a palavra, muitos fez até teologia, tá? Eu sei do que eu tô falando, aí sobe e leva uma palavra lá no altar, e ali ninguém tem uma visão espiritual para enxergar muito mais além que aquela mulher ali, ela tá em pecado, sobe no altar, e todo o tempo paga esse preço. O que é que você tá falando? Mas é verdade. O corpo de Cristo, ele é um só. E aí, ali ninguém tem uma visão espiritual para enxergar muito mais além de uma aparência. O que acontece? O calça apertada faz a festa. Aí o tempo vai passando prova, porque somos um só corpo de Cristo, por isso se amam junto. Sabe o que acontece? Essa pessoa que eu estou mencionando aqui, ela sobe, o marido sobe, tem tempo que eu não vejo eles. Então eu estou usando esse como exemplo. Mas quantas pessoas estão desta forma? Eu estou falando de milhares de pessoas em toda a terra. Então, ou seja, o Satanás não está brincando. Realmente ele está infectando muita gente a milésimo de segundo. Só infectando o tempo todo. E sabe o que acontece? Aí minhas palavras são duras. Talvez você, homem que estás a me ouvir, por causa de um lixo igual você. Talvez você, mulher que estás a me ouvir, que diga que a minha palavra é dura, por causa de um lixo igual você. É lixo, é lixo, é lixo com boa aparência, né? Se escondendo atrás da palavra, porque assim são muitas pessoas. E você não precisa se esconder. Quer servir a Deus da terra? Sirva. Sirva quem você quiser, porque o evangelho de Cristo de renúncia, ele não é pro tempo de carteira fechada, ele é pela uma eternidade, tá? E ele não é prisão, ele é liberdade, é pra você se sentir livre como um passarinho. E ele não cura por fora, ele cura por dentro. A transformação é por dentro. Não é pra tu se transformar por fora, pra mostrar pras pessoas o que você não deve. Falar o que você não deve. Porque isso não é viver. Isso é viver uma prisão. Isso é viver se escondendo. Isso é viver sobre uma máscara. Aí você diz que as minhas palavras são duras. Não, é pra você se libertar da vergonha, se libertar do pecado.
e ganhar a tua salvação. Porque eu não sou melhor do que você, nem Jesus me ama mais, nem menos você. Acontece que ele respeita. Ele respeita, ele deixa, ele te dá corda. E você acha que tá tudo bem. Você acha que Jesus está te abençoando desse jeito. Na verdade, quem tá te dando é o próprio Satanás. Quer dizer, você tá falando a verdade. Quem tá te dando é o próprio Satanás. E sabe o que acontece? Ele vai te cobrar. E vai ser alto preço. Pode ser até a tua salvação. Em vez de tanta luta que você pode passar ainda. E tudo que ele te deu, ele te dá, que ele dá também, que muitas pessoas estão tendo, isso acontece, ele vai arrancar tudo. Tudo. Arranca tudo. Você fica sem nada. Sabe por quê? Porque não tem nada para dar. Ele é um pai da mentira, é uma vergonha, é um perdedor. Ele não tem nada para dar, porque ele sabe que aqui na terra tudo fica. O que é que você vai levar da vida? Fala para mim. E você, por tão pouco que foi te dado, para você passar nessa terra, e você não tem o tempo, você não é dono do tempo, ninguém é dono do tempo. Eu tô falando com você agora, amanhã eu posso não estar falando daqui a um minuto. E você diz, não, eu posso mudar a hora que eu quiser. Enganação do próprio Satanás, para te levar ao buraco do abismo, para você perder a sua salvação. Então tenha sabedoria, acorde, bata na tua cara, bata com força, para que você possa acordar, para que salve pelo menos a tua alma. Pegue um andarino e coloque ele dentro de um carro, vestido bonito, com roupas bonitas, e bote ele dentro de um carro. Não precisa nem ser um carro tão caro hoje em dia. Esse andarino, todo mundo vai ficar olhando ele, todo mundo vai atender bem ele, vai chamar ele de doutor. Agora pegue um rico e vista ele de andarino, para você ver o que acontece. Então, infelizmente, a gente tá no mundo de que as pessoas estão olhando você pelo que você é, pelo que você tem para oferecer, pelas suas vestes, pela sua boniteza. Eles não estão olhando caráter. Infelizmente, nós estamos vivendo numa terra, meu amigo. Você pediu, eu não falo de religião, eu falo de Jesus, falo de amor. As pessoas não estão vendo caráter. Ele não quer saber de caráter. Eles querem saber que enxerga em você e você tem alguma coisa. Simplesmente, se você tiver caráter, para ele não importa. Se tu tem caráter, tua carteira tá vazia, tu não tem carro, não tem casa, não tem terreno, você é ninguém. Você é lixo. Agora, se você não tem caráter, é um safado, é um sem vergonha, é um picareta, você pode ser a pior pessoa, um ladrão, pode ter matado, não importa. Mas se você tiver dinheiro, você é bom, você é visto. As terras te enxergam, bate palma pra você. Veja os políticos, né? Eu sempre digo, veja aí as autoridades, são uma vergonha desse país, governantes, são uma vergonha. Por quê? São chamados de doutor, de excelência, sentado numa cadeira macia, com a caneta na mão, roubando, fazendo o que quer e ninguém faz nada. Tu tá entendendo como é que é as coisas? Ou seja, o pior ladrão sendo chamado de doutor, de excelência, se dizendo que ele é o pior ladrão. Ele é o pior ladrão que devia estar atrás das grades, mas atrás das grades só tem ladrão de galinha. Sabe por quê? Porque não sabe roubar. Porque se soubesse roubar, ele não estaria preso, a delegacia não estaria cheia, que nem cabe mais, de todo o país. Por quê? Porque não sabe roubar. Porque ladrão é aquele que rouba na caneta, rouba na cara de pau. E é chamado de doutor, de excelência, meu amigo. Me desculpe, meu amigo. E eu peço desculpa a muitas pessoas que já não são mais meus amigos. Sabe por quê? Por causa da verdade. Só que as pessoas têm que entender, a verdade ela nunca vai deixar de ser verdade. O Ciso Santo falava, não importa a religião dele, que a vida não teria sentido se o bem fosse vencido pelo mal. Então, cedo ou tarde, o bem ele sempre vence o mal. Porque senão a vida não teria mais sentido nessa terra. Não teria mais sentido se sempre o mal fosse vencer. Cedo ou tarde, o bem sempre vence o mal. Então eu digo, verdade nunca deixou de ser verdade. Nunca deixou de ser verdade. E a palavra do Senhor, ela nunca mudou. Ele nunca se adaptou a mundo nenhum. Quem está se adaptando são as pessoas. A milésima de segundo as pessoas se adaptam. Porque ela olha um tal, outro tal, outro tal, outro tal, e estão vivendo sobre maquiagem. Você veja que não são todas mulheres, mas a maioria das mulheres, quando ela tira tudo que é maquiagem, você não conhece ela. Quando ela tira sua unha, quando ela tira seu esmalte, quando o cabelo não está arrumado, quando a cara dela não tem maquiagem. Aí você olha e você diz assim, não é possível, aquilo não é a fulana. Ou você vê uma foto no WhatsApp e diz assim, aquilo não é a mesma mulher. E nós estamos vivendo um mundo de maquiagem. Porque as pessoas se envergonham do que ela é. Ela se envergonha do que foi dado para ela, do seu cabelo, da sua unha, da sua cor. Então ela se cobre por uma maquiagem. E uma maquiagem não pertence a Jesus. Sabe? Não pertence. O que pertence a ele é a verdade. Eu sou o que sou. Ele diz, eu sou o que sou. E ele não mudou, ele é o que ele é. Jamais ele mudará. Pode passar tudo nessa terra, mas a sua palavra, a sua verdade, jamais. A grande verdade é que o nadador ele é muito profissional. Ele garante que ele aprendeu a nadar e pode ganhar de qualquer água. Ele é confiante. E ele morre afogado, você sabia? Agora você tente você ajudar esse nadador, que é bom, é famoso, sabe? Esse nadador é famoso, ele tá na mídia e você vai tentar desafogar ele. Que ele é um bom nadador, mas tá morrendo afogado. Você tá nadando ao lado dele e ele de repente tá se afogando. Tenta ajudar ele, pra ver se ele não vai matar você. E vai sair como campeão, sem que ninguém veja. Sabe aquele filme, acho que é Limite Vertical, né? Que o cara, a primeira vez que ele subiu a montanha, o que ele fez? Ele mesmo tirou a vida dos companheiros para poder sobreviver, porque ele era famoso. Lembra disso? Desse filme? Acho que é um Limite Vertical, sim. Agora tente ensinar uma pessoa a dirigir, que ela é um profissional, ela tirou a sua carteira de habilitação. Ela bate no peito, ela diz que sabe tudo, ela te ignora, ela bate com o seu carro. Se você estiver ao lado dela, vai dizer que foi tua culpa. Mas ela nunca vai assumir o teu erro. Sabe o que eu quero dizer pra tua vida? Assim são pessoas que conhecem a palavra, conhecedor, que estão no rumo, no buraco do abismo, e você quer enfiar a tua mão, na maioria das vezes Jesus está tratando com ele. Aí ele tá, hoje chora, amanhã ri, passando por luta, por quê? Porque tá no pecado. Aí você vai ajudar ele. Sabe o que acontece? Acaba te afogando. De que forma? Te levando pro pecado. Sabe por quê? Porque ele tem toda a sabedoria de Jesus e todo o conhecimento. Então, tu vai ensinar o que pra ele? Ele só tá cego espiritual. E se tá cego, ele pode te cegar. Você senta ao lado dele todo dia, você conversa com ele todo dia, diz assim, eu tô ajudando meu amigo ou a minha amiga. Por falta de sabedoria. Se você não traz ele de volta pra Jesus ou ela te leva por calça apertada. Então tenha sabedoria. Sabe onde você esteja botando sua mão. Porque hoje em dia, eu digo nos meus áudios, muitas pessoas estão brincando de evangélico, de crente. Mas o Satanás não tá brincando de ser Satanás, não.